Hoje eu vou te mostrar por que o Notion é uma ferramenta tão incrível e por que ela é tão melhor do que todos os seus concorrentes. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia Beraldo, também do Notion por Beraldo, e eu quero te mostrar o porquê que eu escolhi há alguns anos atrás o Notion para ser minha principal ferramenta de trabalho, onde eu realmente insiro toda a minha vida pessoal e profissional em um só local, realmente para ser a forma mais prática possível para ter toda a minha organização, toda a minha gestão em um só local. Eu ainda recebo essa pergunta quase toda semana. O que é o Notion? Qual que é a diferença entre ele e outras ferramentas, né? Eu comecei buscando, né, essa diferença, buscando diferentes ferramentas, pesquisando e realmente testando quais poderiam ser melhores para mim logo após a minha formação. Me formei em arquitetura e eu precisava dessa organização, eu precisava dessa gestão, além, obviamente, de gostar muito desse assunto. Eu procurei diversas ferramentas. Eu utilizei o Trello, a Asana, o ClickUp, também aquela possibilidade ali de utilizar tudo online do Google Docs, Excel, etc. Tudo acabava segregando as informações que eu precisava inserir. Então, eu utilizei o Trello por muitos anos, mas essa função de ter o Kanban somente era o que mais prejudicava. Eu queria algo que eu pudesse ter basicamente toda a minha organização num local. Por isso, eu fui pesquisando outras ferramentas que não pudessem me prender somente em uma única função, né? Em uma única ferramenta ali, por exemplo, do Trello, que era só o Kanban. Tem algumas outras ferramentas, alguns outros aplicativos que podem fazer isso, que podem ter essa mesma capacidade, né? Que o Notion tem ali de ter uma visualização em N maneiras diferentes, mas a questão da personalização foi um dos itens que mais me agregou, realmente mais me conquistou dentro do Notion. Então, para quem não conhece, o Notion é uma ferramenta que possibilita criar, organizar e gerenciar as informações de maneira totalmente personalizável. E é isso que eu vou te mostrar agora. Primeiro eu quero te mostrar como a gente inicia com uma página completamente vazia. Obviamente, na hora que você instala o Notion, ele te sugere alguns templates, ele sugere alguns modelos prontos ali da própria plataforma, né, do próprio Notion, só que, obviamente, eles são muito simplificados. Então, quando a gente cria uma página nova, a gente se depara com essa página aqui, completamente vazia. E por que é tão interessante, né? Por que eu gosto tanto do Notion? Justamente por isso. A gente se depara com uma página completamente vazia e consegue chegar nesse resultado aqui. Esse é o meu método de organização e gestão pessoal. Eu tenho aqui dentro, basicamente, tudo que vocês possam imaginar em relação à organização pessoal. Então, aqui desde as notas, planejamento semanal, organização de casa, bem-estar, hábitos, treinos, viagens, livros, metas, financeiro, tudo que vocês possam imaginar. E o que é mais legal é justamente isso. A gente se depara com essa possibilidade de personalizar 100%. E não somente a ideia de personalizar, né? Igual eu costumo até inserir nos meus templates, inserir na minha página profissional, ó, minha página profissional aqui, ela tem também vários itens, né, organizados aqui de acordo com a minha quantidade de visualização. Então, eu tenho ali essa possibilidade aqui de visualizar diariamente essas páginas, né, que são as que eu mais utilizo. A semanal aqui que eu vejo uma vez por semana, então eu insiro na minha rotina uma vez por semana controlar esses itens aqui. Mensais também é a mesma coisa, uma vez por mês eu dou uma olhadinha em cada um desses itens aqui. E o legal é justamente isso, a ideia principal, né, de ter basicamente tudo que você possa imaginar que você vai precisar, tanto para a sua vida pessoal quanto profissional, em um só local, e a gente personaliza tudo isso aqui dentro do Notion. Então, a ideia principal que eu normalmente utilizo aqui é realmente ter essa página principal com todas essas páginas internas mais importantes, então toda a organização está nessa página principal aqui, e abaixo da organização principal, desses menus, né, que a gente segrega ou de acordo com a utilidade diária, ou semanal, mensal, ou como método pessoal, que eu normalmente insiro, então, em relação a áreas. Então, a parte mais ali de diário, parte pessoal e geral da vida, né? Então, a gente separa da maneira que é mais conveniente para o nosso uso. Então, nesse caso, o que eu faço? Normalmente, eu utilizo essas páginas principais nessa única página inicial, que a gente tem tanto pessoal quanto profissional, e aqui embaixo tem toda essa questão aqui de organização. Então, abaixo do método de organização profissional, eu tenho aqui também essa parte onde nós conseguimos, então, visualizar aqui os atalhos, um curso que eu estou
fazendo nesse momento. Por exemplo, estou estudando um curso X e eu quero deixar de fácil acesso, um atalho ali para nova ideia de post. Então, esses itens, né, que facilitam o nosso dia a dia, visualizar os posts da semana, enfim. O cronograma aqui de projetos é somente um exemplo, né, do método que a gente tem, e também as propostas aqui que precisam ser feitas, registro de horas, tudo bem certinho em um único local. Então, a gente tem essa possibilidade de visualizar tudo que nós temos e, ao mesmo tempo, ter a facilidade dos itens que mais utiliza, que mais acessa diariamente aqui embaixo na página principal. E por que eu reforço essa ideia de personalização, né? Porque realmente a gente sai dessa página vazia e personaliza da maneira que você acha, né, para seu uso pessoal. Então, eu prefiro realmente essa utilização onde a gente tem essa questão mais, esse apelo mais estético, onde temos imagens, né, em cada uma das páginas, porque eu acredito sinceramente que quando a gente deixa essa maneira um pouco mais interessante esteticamente falando, a nossa probabilidade de uso, né, constância realmente de uso e de constância de organização de modo geral, se torna muito mais provável, né? Então, como normalmente temos algo muito mais organizado, muito mais bonito, muito mais elegante ali, realmente interessante para o nosso uso diário, essa utilização acaba se tornando mais constante. Por isso que a gente vem, então, dessa página vazia, completamente vazia, para personalizar tudo com a identidade visual de cada um dos templates ou da sua empresa, enfim. Eu quero mostrar dos itens mais importantes aqui em relação ao Notion é justamente as bases de dados. As bases de dados, elas são a base de tudo que nós utilizamos dentro do Notion, e é isso, na verdade, um dos principais motivos que ele se diferencia tanto de todos os concorrentes do mercado. Por quê? Aqui eu inseri uma base de dados somente com 2 itens aqui, só para mostrar realmente a visualização de cada um desses itens separadamente. E aqui eu só inseri um nome qualquer, aqui um dado, uma data e uma tag qualquer aqui de número, só para demonstrar. A gente tem uma série de possibilidades de propriedades aqui, então realmente é uma lista muito completa, né? Muito repleta de informações, onde nós temos então completamente tudo que você precisa inserir. Mesmo que você utilize hoje Excel ou outras ferramentas, a gente tem essa possibilidade de inserir qualquer um desses itens aqui, principalmente. Então, o legal nessa parte é que nós temos essa questão de personalização, não somente das propriedades, mas a questão de visualização das informações. Então, da mesma maneira que eu coloquei aqui a tabela está visualizada aqui com essa check para inserir os itens já feitos, caso seja uma lista de tarefas ou algo similar. E aqui, então, nós temos o nome da informação, ou item, enfim, essas tags e a data em formato de tabela mesmo. Agora, essas mesmas informações, elas podem ser visualizadas de N maneiras diferentes. Aqui a gente tem o quadro, eu posso até ligar de volta aqui as propriedades que não estão aparecendo, então eu posso colocar o check e a data, já que ele está aqui organizado no quadro por cada um dos itens. Então, eu coloquei essas tags de números aqui para demonstrar e ele está em cada um dos números. Se isso for, por exemplo, um status ou organização por categorias, qualquer item desse, ele vai visualizar dessa maneira. Mesma coisa, a gente consegue visualizar aqui em cronograma. Então, esse dado 1, ele está com essa data X, então ele está começando, aqui dá para ver pela tabela, que ele está iniciando no dia 8 de julho e está finalizando no dia 12 de julho. E este dado 2 está somente no dia 13 de julho. Só para demonstrar que aqui ele fica justamente aparecendo, então, o dia relativo. E também o interessante desse cronograma é que a gente consegue utilizar para N maneiras diferentes, né? Para N questões ali, não somente de tarefas que precisam de mais tempo, como também uma organização mais geral. A mesma coisa a gente consegue visualizar aqui no calendário. Então, vou até voltar aqui para julho para mostrar que a gente também visualiza esse mesmo dado, essa mesma informação. Nós podemos ligar essas propriedades novamente, adicionando o check, adicionando a data, adicionando a tag para ser visualizada aqui. E é muito interessante justamente por isso, porque muitas vezes uma tabela ela precisa ser visualizada em forma de calendário, ou ela precisa ser visualizada em forma de lista, ou até mesmo vou mostrar aqui também a possibilidade, esta que é menos uso, na verdade, porque as propriedades elas ficam todas para a direita e elas tendem a ficar não alinhadas. Então, essa lista é legal, principalmente para uma lista de tarefas, por exemplo, mais simplificada, que não precisa de tantas propriedades. E, por fim, a última visualização, que é a de galeria. A de galeria, a gente precisa... a gente pode visualizar de 2 maneiras diferentes. Então, a gente pode visualizar tanto, por exemplo, entrando aqui, adicionando uma capa qualquer aqui, só para demonstrar. Quando nós visualizamos aqui
Desta maneira, estamos visualizando os itens internos. Então, qualquer item que a gente insira internamente dentro da página, nós vamos visualizar aqui, ou pode mudar isso para visualizar, por exemplo, uma capa, vindo aqui em Layout e visualização da capa. E assim a gente vai visualizar não o item interno, mas sim a capa daquele item. E além de tudo, todas as informações, né, que fazem parte da base de dados, como eu acabei de mostrar, elas são páginas. Então, se a gente inserir qualquer informação aqui, nós temos essa consequência de uma hierarquia de páginas. Então, nós temos páginas dentro de páginas que podem ser inseridas também dentro de páginas. Infinitamente essa organização. Nós não prendemos, né? Não ficamos presos ali somente em um item. Então, eu não preciso colocar somente um item aqui, eu posso simplesmente criar mais uma página aqui internamente a esta página. Então, tanto que essa visualização em galeria, quanto a visualização em tabela, todas as informações são páginas também. Então, a gente consegue realmente ter essa organização maior, justamente pelo formato que o Notion possibilita que a gente organize as informações internamente. Acho que um dos itens que eu mais utilizo dessa maneira que eu comentei, de ter uma base de dados com N funções diferentes, né, com N visualizações diferentes, é aqui do Instagram, que justamente a gente consegue, então, visualizar de N maneiras diferentes aqui uma mesma tabela. Então, o que eu faço? Aqui nessa página principal aqui do Instagram Conteúdos, eu organizo o meu Instagram dessa seguinte maneira, inserindo aqui um filtro, né, dessa base. Então, a gente tem uma única base de dados com todas as informações de posts, tanto se eles estão ali numa fase de ideia que pode ser desenvolvida, ou se realmente ele está sendo elaborado, ou se ele já foi postado, todas as informações estão na mesma base de dados. Então, nessa informação, nós temos aqui, então, primeiramente, uma visualização dela filtrada somente com o status de produção aqui em andamento, e temos aqui o calendário. Então, eu posso até puxar, por exemplo, aqui as informações para demonstrar. Quando nós temos mais de um post aqui a ser elaborado, nós podemos organizar dessa maneira, então, organizando as informações, puxando de uma tabela ou puxando de uma visualização até o calendário para inserir essa data. É uma das funções realmente mais interessantes dessa integração, né, de visualizações. E também aqui, essa visualização de calendário, ela tá com base, então, em toda essa informação, tanto de posts da semana, que está aparecendo somente os itens dessa semana, que eu inseri nessa data, quanto o calendário aqui a produzir, né? Quanto o calendário mensal. E tudo isso vem da origem de Insights, onde nós temos aqui, então, a base em Kanban mesmo, em quadros, né? Onde podemos puxar esses quadros de um lado para o outro. Aqui, então, tem alguns exemplos, né? Ele não é o meu oficial, aqui é do método, só para demonstrar. Mas nós temos, então, essa fase toda de ideias, onde depois da ideia a gente passa pelo momento ali de fila para o próximo post, próximos a planejar, vai para a criação, então toda essa parte aqui azul, né, é a criação realmente do post, e por fim aqui o verde. Então, todas as minhas ideias eu insiro em um único local e justamente essas ideias podem ser organizadas puxando para o próximo momento e posteriormente sendo visualizadas ali nessa parte principal, que é a de organizar, de produzir e de postar. Outra função maravilhosa do Notion é justamente a capacidade de organizar e armazenar as informações dos estudos, qualquer item que você tenha. Aqui um grande exemplo é justamente a página que eu utilizo de meu guia, cursos e tutoriais. Aqui dentro do método eu organizo da seguinte maneira, separando a parte superior aqui para cursos e inferior para outros assuntos que eu tenho estudado. Aqui eu tenho um exemplo do meu pessoal, que eu organizo também da mesma maneira, então eu tenho ali os cursos atuais, cursos finalizados, e aqui embaixo eu literalmente insiro qualquer informação que eu tenha visto sobre um assunto possível em um único local. Então eu tenho aqui basicamente tudo que eu estudo, tudo que eu pesquiso, qualquer informação que eu queira salvar, por isso que eu chamo até de meu guia, né? Não é somente o local para você inserir os seus estudos, mas inserir basicamente tudo que você vê num podcast, num vídeo, na internet, que você pesquisou sobre um assunto, para guardar aquela informação, eu deixo também nessa página dentro do Notion. O que é legal, além de você guardar as informações, né? Diferente de você utilizar um Word para escrever as suas anotações ali de um curso, ou utilizar realmente um outro programa para inserir essas informações mais desconexas, né? Essas questões de tutoriais, itens separados, é justamente essa questão de você poder pesquisar tudo num único local. Então, aqui dentro do Notion, não somente a questão de anotar o que você quer guardar, mas também a pesquisa. Quando a gente
coloca o Ctrl F, né, não somente dentro da página em si, mas a gente também pode utilizar ele a partir dessa pesquisa aqui na lateral. E ele vai pesquisar basicamente dentro do Notion inteiro. Então, qualquer informação que você tenha guardado sobre algo em específico, se você basicamente centralizar todas as suas informações em um único local, esse é um dos benefícios. Você consegue pesquisar qualquer item que você precise e ter ali de fácil acesso. Além da personalização, um dos itens que eu mais considero sendo realmente um benefício do Notion é a interface muito intuitiva. Então, obviamente que depende justamente dessa personalização, né? De deixar o seu template aqui, a sua base, realmente direcionada, né, ao ponto que você precisa utilizar, mas também o Notion em si é muito intuitivo. Não há nada que esteja escondido em algum local que você não vai encontrar, que você precise pesquisar para entender como fazer. Basicamente, tudo que a gente precisa é colocar aqui a barra e você vai ter acesso a todas as informações que você precisa ter em relação ao Notion, todas as integrações, basicamente tudo que você precisa fazer dentro do Notion está no local ali da barra. Então é muito intuitivo, todo o restante do menu sempre na lateral e na parte superior aqui, onde nós conseguimos então ter todo o acesso fácil de todas as ferramentas do Notion em um só local. O benefício de ter uma gestão de projetos avançada e facilitada, justamente para você compartilhar com a sua equipe e também para você ter esse controle totalmente, tanto no computador, quanto no celular, quanto em qualquer lugar que você esteja do mundo, você vai ter acesso totalmente às suas tarefas, aos seus projetos, independente de qual área você esteja. Possivelmente várias profissões necessitam dessa gestão de projetos, não somente arquitetura, mas projetos pessoais e profissionais. Tem essa necessidade de ter essa organização, justamente compartilhando com a equipe, organizando o que já foi feito, o que não foi feito, o cronograma muito exato, para não perder nenhuma data, para não perder nenhuma informação importante, centralizar informações totalmente num único local. E é isso justamente a gente também consegue fazer com o Notion. Então aqui nós temos aqui um exemplo, obviamente, de arquitetura, né? É da minha área, então eu consigo exemplificar para vocês a facilidade de você ter basicamente tudo que você precisa em um só local e compartilhar com a sua equipe essas informações. Então a gente centraliza todas as informações para não ficar nada realmente espalhado em outros locais, para ter essa organização 100% redondinha dentro do programa. E é isso uma das principais ferramentas, justamente, onde a gente consegue utilizar ali as visualizações das bases de dados de N maneiras diferentes para facilitar esse processo. Além disso, o Notion possui uma gama de integrações muito grande, não somente de imagens, arquivos, vídeos, a gente consegue inserir aqui dentro, pode até visualizar, por exemplo, um vídeo do YouTube aqui dentro, ou dar play no itens do Spotify, né, numa playlist do Spotify aqui dentro. Nós temos N integrações diferentes, então tem uma lista de integrações aqui embaixo, quando a gente aperta a barra, mas também tem N integrações que nem sequer estão aqui, mas que a gente consegue visualizar de maneiras diferentes. Um exemplo aqui é o Pinterest. Se a gente coloca um board que seja público aqui dentro, coloca só o link e ele cria integração, ele aparece aqui justamente deslizável. Então você consegue ver esse teu mood board nativo aqui dentro do Notion, mesmo sendo ali do Pinterest externo. Com uma playlist do Spotify, por exemplo, onde nós podemos clicar internamente ou até visualizar as músicas que estão aqui presentes nessa playlist aqui dentro do Notion. E então ter esse momento, né, de ter em cada uma das páginas direcionado ali uma playlist que faça sentido para aquela página, para aquele uso, né? Outro ponto importante é a segurança e o armazenamento justamente de informações que são muito relevantes para você. Muita gente ainda me pergunta, né, quando vai adquirir ali o método, algum template, ou quando quer fazer um template personalizado, a questão é, eu vou ter segurança nos itens que eu inseri no Notion? Meu Deus, e se o Notion parar algum dia? E se ele ficar fora do ar? Eu digo que eu já utilizo há mais ou menos uns 4 anos o Notion, e teve só um dia que eu me lembro que ele ficou um meio período ali de um dia no seu modo offline. Então ele estava ali com um problema de carregamento devido a uma atualização. Foi uma única vez em todo esse tempo. E a questão da segurança, realmente, ele é armazenado no mesmo local de armazenamento, por exemplo, da Netflix. Então a gente tem essa questão de segurança muito grande, né? Muito forte. Mas, de qualquer maneira, tem algumas maneiras ali de fazer um backup, se você se sentir mais seguro fazendo isso. E também a exportação, né? Qualquer item que você tem aqui, por exemplo, eu quero gravar meus estudos, né? Eu não quero deixar somente ali. Eu quero, por exemplo, anotar todas as informações que eu estou estudando de um determinado assunto ou
o curso, mas eu quero exportar depois, ter a folha, caso você ainda seja essa questão ali de utilizar muito o papel, né? A gente também tem a possibilidade de compartilhar aqui, de publicar uma página em PDF. Então, quando a gente tem aqui o exportar, a gente também pode exportar uma página específica em HTML, PDF ou o CSV ali, que é o item de planilha. Então, a gente consegue também utilizar os itens que estão dentro do Notion como uma planilha no Excel, por exemplo, mas normalmente você não vai precisar. E por último, mas não menos importante, a possibilidade de ter templates prontos, né? Você adquirir algo já programado. Obviamente, toda essa personalização, essa programação realmente de elaborar um sistema completo dentro do Notion demanda tempo e demanda conhecimento, né? A gente sabe que não é do dia para noite que você aprende a mexer num programa completamente para saber exatamente, não somente a questão de você saber mexer no programa, mas também saber exatamente como você vai inserir as suas informações, o que você necessita, de qual maneira específica. Porque no Notion a gente tem N possibilidades de fazer isso em um mesmo local. Então, justamente essa possibilidade de você adquirir algo já pronto facilita muito a vida, acelera muito o seu processo ali de organização, e aprender o Notion em cima de algo já elaborado, já pronto, é muito mais fácil do que aprender ele dessa maneira completamente vazia que a gente tem aqui o original. Então, nós temos aqui N templates para te ajudar, tanto na sua organização pessoal quanto profissional. Então, justamente bem completos, né? De acordo com a sua necessidade. E isso facilita muito esse processo de aprendizagem, onde você literalmente já adquire esse template pronto, né? Diferente de outras ferramentas, que você realmente vai precisar aprender 100% como utilizar, você precisa aprender somente o básico, né? Como você vai utilizar no teu dia a dia. E ali a possibilidade de você inserir as suas informações, né? Alimentar esse template já pronto. Por isso, é muito interessante justamente você começar com um template, e caso você queira aprender 100% Notion depois para personalizar mais algum detalhe, é realmente muito relevante, porque realmente o Notion é algo de muitas possibilidades, né? De muitas personalizações mesmo. Então agora você conheceu um pouco sobre o que é o Notion e todas as possibilidades que ele possui, e também entendeu então que justamente o Notion é a única ferramenta, né, que centraliza todas as informações e possibilita de visualizar essas mesmas informações em diversos tipos, diferente de outras ferramentas que a gente consegue visualizar de poucas maneiras diferenciadas, né? Então a gente consegue realmente ter uma junção, digamos assim, de todas as ferramentas mais conhecidas no mercado, que são os concorrentes do Notion hoje, como sendo, na verdade, uma junção de todas as ideias centralizadas de todos eles. Reforçando justamente todas essas funcionalidades sendo gratuitas, diferente de muitos outros, onde a gente até tem essa possibilidade de personalizar, essa possibilidade de visualizar em calendário, em outras maneiras, essa mesma informação que nós temos aqui, que eu mostrei da base de dados, mas no caso de outros programas, essa informação é paga. Então, o Notion realmente vem crescendo muito justamente por essa possibilidade, né? Não somente essa facilidade de utilização em si. A gente tem, então, uma página que nós podemos personalizar da maneira que desejamos e inserir essas informações também complementando com textos, com outras informações, tendo justamente tudo numa única página, né? Não precisa consultar outros locais, não precisa ficar pulando de páginas em páginas para ter acesso a todas as informações. É isso o principal, né, benefício do Notion em relação a outros programas. Espero que você tenha gostado.